Olá, irmãos. Vamos dar sequência à série O Evangelho de Jesus. Hoje com o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Antes, vamos silenciar e orar, fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Lucas relatou o seguinte, que Jesus disse: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus, Marcos e Lucas, os três relataram a mesma coisa. Disseram o seguinte: disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar uma corda pelo furo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Kardec comenta da seguinte maneira: se a riqueza devesse ser um obstáculo total para a salvação daqueles que a possuem, assim como se pode deduzir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o seu sentido, Deus, que a concede, colocaria nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem nenhuma alternativa. Essa dedução, porém, se choca com a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada. É mais perigosa do que a prova da miséria. É que a riqueza sugere desvios, desperta tentações e exerce grande fascinação. É o supremo estimulante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É um laço muito forte que prende o homem à terra e desvia os pensamentos do céu. Ela produz uma tão grande alteração de comportamento que muitas vezes aquele que passa da miséria para a riqueza, de pronto esquece sua origem, esquece aqueles que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta e fútil. Jesus disse ao homem que lhe indagava sobre os meios de ganhar a vida eterna: desfaze-te de teus bens e segue-me. Assim dizendo, Jesus não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue ao preço desse sacrifício da fortuna. Mostrava-lhe, contudo, que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. A consequência dessas palavras, se tomadas no seu significado rigoroso, seria a abolição da riqueza, como prejudicial à felicidade futura e como origem de incontáveis males sobre a terra. Porém, isso seria a condenação do trabalho que a pode proporcionar. E essa condenação seria absurda, porque faria o homem regredir à vida selvagem, o que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. O que está realmente contido nessa passagem é uma lição sobre apego material, não só a coisas, mas também a pessoas. Faço uma pergunta: quanto você está preparado para perder tudo que tem e todos que ama? Difícil, não é? Afinal, jamais nos preparamos para abrir mão, apenas para ganhar mais e mais. Mas se você está disposto a perder, quanto? Quantas vezes você reagiu de maneira serena frente a uma perda material, procurando o lado positivo do aprendizado para perseguir novas vitórias? Mais importante, você está preparado para novas perdas? Para a maioria de nós, isso tudo é algo raro.
Somos muito apegados a tudo o que supostamente temos, dinheiro, objetos, pessoas, e o apego traz consigo consequências importantes para a nossa vida, como insegurança, avareza, orgulho e arrogância. Sentimentos estes que nos levam através de caminhos dolorosos, em que o ganho material não é capaz de suprir as perdas emocionais. Agora, você já parou para pensar que a vida é efêmera e muito frágil? Que em um minuto você está respirando, mas no próximo pode não estar? Então, qual é o sentido de trocar coisas reais e edificantes como o amor e as amizades por algo tão comum como o dinheiro? Se isso não faz sentido para você, calma, não censuro. O dinheiro é realmente um fragmento social de grande impacto. Mas pense, se o fim é certo, o que de fato você tem a perder? Veja, não estou sugerindo que venda tudo para poder ser um verdadeiro cristão, mas que se desapegue das coisas e viva a vida intensamente, de forma a perseguir incansavelmente seus sonhos. Pode ter certeza que ao optar por se desapegar do dinheiro, relegando ao seu verdadeiro papel, o de uma ferramenta, e apegar-se aos seus ideais, fazendo o melhor que puder em tudo que trabalhar, o dinheiro fluirá para as suas mãos. Isso não é paradoxo nenhum, é a simples realidade. Você sabe que nós nascemos com dons, e esses dons têm a ver com o nosso projeto existencial. Cada um de nós vem ao mundo para realizar alguma coisa, para fazer nossa vida fluir através desses dons que nós trazemos. Ou seja, eles são o fio condutor da nossa existência, da nossa história. Os nossos dons nos movem pela existência para dar ao mundo o nosso melhor e para fazermos crescer enquanto seres humanos, enquanto espíritos na Terra. Observe que uma pessoa que trabalha com aquilo que gosta, com aquilo que vem de dentro de si, que é o seu dom, essa pessoa trabalha contente. Não importa quantas horas trabalhe, ela trabalha sempre contente, porque ela faz o que gosta. E quando a gente faz o que gosta, faz bem feito. Observe que há pessoas que fazem o seu trabalho muito bem feito. Por que ele faz bem feito? Porque gosta de fazer, porque aquilo está na essência da sua existência. Aquilo é o retrato, é o resultado daquilo que ele tem para fazer de melhor na Terra. Então ele faz bem feito. Qual é a consequência? As pessoas o procuram mais do que aos outros que fazem mal feito. E com isso, eles têm bons resultados financeiros, têm bom retorno, porque aquilo que é bem feito todo mundo quer e está disposto a pagar um pouco mais. As pessoas que fazem seu trabalho bem feito vivem bem. Se você conhece os operários da construção civil, tem aqueles que trabalham bem e os que não trabalham bem. Aqueles que trabalham muito bem, vai lá, descobre onde ele mora e você vai ver o que acontece. Ele tem uma casa boa, bem feita, arrumada, que você vai ficar impressionado. Ele é um pedreiro, ele é um carpinteiro, ele é um eletricista, mas ele te impressiona porque ele realmente tem um patrimônio bom, porque ele ganha bem com o trabalho que ele faz bem feito. Com todo mundo é assim. Em todas as profissões, em todos os ramos da atividade humana, é assim. Quem faz bem feito, faz porque traz dentro de si esse dom para fazer aquilo. Então faz bem feito. E, portanto, tem como consequência um padrão de vida melhor. É natural que a pessoa cresça financeiramente através do seu trabalho honesto. Não há nada de errado nisso. Há um pensamento popular que diz que o dinheiro corre de quem corre atrás dele. É por aí. Corra atrás de fazer tudo o que ama muito bem feito, que o resultado chegará. É batido, eu sei, mas o dinheiro jamais deve ser objeto, e sim consequência. Agora, voltando ao Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec tem nesse capítulo um texto primoroso com relação a isso, que eu vou ler porque acho ele fantástico. Eu reproduzi esse texto no meu Facebook há poucos dias, e se alguém tiver acesso ao meu Facebook, vai lá dar uma olhadinha, ou então olha no livro, nessa edição que eu tenho, está na página 159, com o título Desigualdade das Riquezas, capítulo 16, Desigualdade das Riquezas.
Ele diz o seguinte: a desigualdade das riquezas entre os homens é um desses problemas que inutilmente se procurará solucionar, quando se considerar apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são igualmente ricos por uma razão bem simples: é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir a fortuna, nem sóbrios e previdentes para conservá-la. Considere-se também que é um princípio matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse dividida em partes iguais para cada um, essa divisão, o seu equilíbrio seria rompido em pouco tempo, pela diversidade de características e de capacidade que há entre os homens. Supondo-se, porém, que essa divisão da riqueza fosse possível e durável, tendo cada pessoa com o que viver, teríamos a extinção de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Supondo-se ainda que a cada um se dê o necessário para alimentar-se, vestir-se e alcançar todo o conforto material, já não haveria mais o estímulo necessário que impele o homem para as grandes descobertas e para os grandes empreendimentos úteis à coletividade. Se Deus a concentra sobre certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente, segundo as necessidades das realizações humanas. Admitido isso, indaga-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Está aí uma prova da sabedoria e da bondade da providência divina. Ao conceder ao homem o livre-arbítrio, Deus quis que o homem chegasse, por sua própria experiência e decisão, a discernir o bem e o mal, e, consequentemente, a praticar o bem como resultado de seus esforços e de sua própria vontade. O homem não deve ser fatalmente conduzido ao bem e nem ao mal. Se assim fosse, ele não seria mais que um instrumento passivo e sem responsabilidade como os animais. A riqueza é, assim, um meio de prová-lo moralmente. Mas, como a riqueza é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela se torne por longo tempo improdutiva. Deus a desloca incansavelmente de uma mão para outra. Cada uma das pessoas deve possuí-la para exercitar-se no seu uso e demonstrar o emprego que sabe dar-lhe. Há, porém, a impossibilidade material de conceder a riqueza a todos ao mesmo tempo. Se todos a possuíssem ao mesmo tempo, ninguém trabalharia e o progresso da terra sofreria com isso. Por tal razão, cada um a possuirá por sua vez. Assim é que aquele que hoje não tem, já a teve em outra experiência anterior ou a terá no futuro. E o que hoje a possui, não a terá amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, faz com que cada um trabalhe por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se com razão o triste uso que algumas pessoas fazem de sua fortuna, as lamentáveis paixões que a cobiça provoca, e por isso pergunta-se: Deus é justo ao conceder a riqueza para tais pessoas? É certo que se o homem não tivesse outra existência, nada justificaria tal distribuição de bens na terra. Mas, se não nos limitarmos tão somente à vida atual e considerarmos o conjunto de reencarnações, veremos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, portanto, motivos para acusar a providência divina, nem para invejar os ricos. Os ricos, por sua vez, não têm motivos para se glorificarem do que possuem. Se os ricos abusam, não será com decretos nem com leis maliciosas que se consertará o mal. As leis podem modificar momentaneamente a aparência do mal, mas não podem modificar a natureza dos sentimentos. Eis porque as leis injustas têm uma duração curta e são quase sempre seguidas de uma reação popular desenfreada. A origem do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de qualquer natureza cessarão por si mesmo quando os homens orientarem suas ações sob a inspiração da lei da caridade. Uma propriedade só é legitimamente adquirida quando, para ter sua posse, não se prejudicou ninguém. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Guardai bem isso.
Vós que sois dominados pela paixão do ouro, vós que venderíeis a vossa alma para se enriquecer, tão somente porque isso vos elevaria aos olhos dos outros homens e vos concederia os prazeres das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Qual é então o melhor emprego da fortuna? Procurai a resposta nessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros. Aí está a solução da questão levantada. Está aí o segredo de bem empregar as riquezas. Aquele que se acha animado do amor ao próximo tem nesse amor traçada toda a linha de conduta do emprego da riqueza. A aplicação da fortuna que mais agrada a Deus está na caridade. Vamos rezar? Vamos silenciar? Deixar que a luz divina adentre por todos os nossos chakras, que percorra todo o nosso corpo, que produza o bem necessário a nós, que nos anime, que nos vitalize e que daí então se expanda através dos nossos poros para o nosso entorno, para o próximo, a quem devemos dirigir sempre uma ação amorosa. Senhor do Universo, dai-nos a Tua luz e o Teu amor, Teu conhecimento e a Tua verdade. Precisamos de Ti, Pai amado. Ensina-nos. Somos crianças ainda a engatinhar pelo chão terreno. Ajuda-nos para podermos caminhar a passos largos ao Teu encontro. Dai a todos nós aqui presentes tudo o que necessitamos. Somos fracos. Ajuda-nos, Pai amado. Queremos mudar ainda hoje, mudar para mais perto de Ti, para mais perto dos que de nós precisam. Obrigado, Senhor, por todos nós.